Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Boa noite a todos. É muito bom, né? Nós estarmos na casa de Deus, podermos ter um momento de refrigério, né? Onde o Senhor nos toca profundamente. É muito bom, de fato, estar. Eu amo estar com os irmãos aqui nos cultos, oferecendo a Deus nossos louvores, por mais simples que seja a nossa casa, né? Nossa congregação aqui. Mas os nossos louvores sempre procuramos fazê-lo de inteireza do coração, oferecendo a melhor, não nossas músicas, canções, louvores, hinos, mas melhor ainda se nós conseguíssemos oferecer também, juntamente com isso, a nossa vida ao Senhor como um sacrifício vivo, não é? Santo e agradável a Deus. Também, essa primeira etapa do culto, né, ela é sempre assim. A gente louva a Deus, oferecendo a Ele o nosso melhor sacrifício de louvor. Às vezes eu sei que para alguém, para alguns dos irmãos, pode ser que ter vindo ao culto hoje está um pouco cansativo. Quem sabe você teve algumas coisas a fazer e gostaria de estar descansando, e o fato de você ter vencido isso e vindo aqui é muito bom, né? Você está fazendo o teu sacrifício de louvor. Também, para essa segunda etapa, eu gostaria que nós continuássemos fazendo isso, mas de uma forma um pouco diferente, oferecendo a Deus o nosso entendimento, nossa consciência, a nossa capacidade cognitiva, nosso coração, para que Ele possa plantar uma semente da Sua palavra e ministrar aos nossos corações de fato, porque é o que precisamos, da palavra de Deus, precisamos da palavra do nosso Senhor. Então continue oferecendo a Deus como um culto racional, seu intelecto, irmãos, o seu entendimento. Por isso eu peço a atenção dos irmãos. Peço encarecidamente. Dê a sua atenção por apenas 2 horas e meia. Você vai ver que passa rápido. Olha só, no culto de quarta-feira, nós tivemos como sempre, eu já falei para os irmãos, acho que todos aqui já participaram, acho, do culto de quarta, né? Quem não participou ainda, vale a pena você ir. Todas as vezes que a gente vai para lá, eu particularmente saio edificado, e quarta-feira passada foi a mesma vibe, a mesma pegada, né? A irmã Vitória, ela levou uma breve ministração sobre as frustrações do crente, né? As frustrações do cristão. Logo depois, ela sempre é uma palavra mais breve para que a gente possa debater ali o assunto, poder acrescentar, tirar alguma dúvida, né, sobre o que foi ministrado. E dentro da nossa conversa, algumas coisas que eu achei interessante. Uma delas é sobre a- o imediatismo do crente, do cristão, né? O fato que nós estamos vivendo num mundo que ele de fato está assim. E nós estamos assim. Nós, como cristãos, estamos assim também. A gente está querendo tudo para ontem, tudo para agora, tudo já, tudo bem fácil de resolver, mais simples possível, mais rápido possível, né? O pastor Júlio até comentou que nas empresas estão querendo resultados, e isso, as empresas querem resultados, daí nós também queremos resultados. Se a gente vai numa pizzaria, a gente não tem muita paciência para esperar ser atendido, a gente quer ser atendido o mais rápido possível. E essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, atual, do mundo. O mundo está num ritmo muito acelerado. E aí quando nós chegamos na casa de Deus, nos entregamos para Deus, fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, há um grande problema, porque com Deus as coisas não funcionam assim. Com Deus não funciona assim. Eu até queria depois falar para a irmã que eu estava pensando sobre o que de fato Deus é mestre em frustrar as nossas ânsias imediatistas. Porque com Deus as coisas, Deus não é assim, a gente aperta um botão e Deus tem que responder. A gente aperta um botão e Deus tem que fazer as coisas. Não funciona assim com o Senhor. O Senhor é um processo lento, doloroso e muito frustrante para muita gente. E talvez o fato de nós termos hoje o Neopentecostes oferecendo uma solução muito mais rápida para os nossos problemas, seja esse o motivo de nós termos tantas igrejas cheias,
com pessoas indo buscar imediatismo. Quero resolver meu problema agora. O que eu preciso fazer? Uma campanha? Subir no monte? Dar o carro? Dar a minha casa? Dar dinheiro? Fazer 7 semanas de alguma coisa? Contanto que você resolva em 7 semanas, está ótimo. E é assim que o crente está, buscando exatamente isso. Buscando que Deus resolva os seus problemas agora. E a maioria dos nossos problemas, irmãos, é nosso e que nós temos que resolver. E para eles resolverem, é no processo de Deus. E o processo de Deus é lento, doloroso e frustrante. Porém, é o processo que dá o melhor resultado. Quem consegue esperar com paciência no Senhor vai alcançar o melhor resultado. Amém, irmãos? Então, por conta disso, né, dessa realidade que a gente está vivendo, há alguns temores que eu tenho, e provavelmente você que ama a palavra de Deus também tem. É que estão apresentando para nós um Jesus que ele está desfigurado, irmão. Sabe aquela tem o Santo Sudário, que é um pano que eles dizem que enrolaram o rosto de Jesus. Então parece que para muito crente, quando olha para Jesus, está vendo aquilo ali, um negócio meio embaçado, né? Velho, antigo, cheio de poeira. Só que o nosso Jesus não é assim, irmãos. E hoje estão apresentando um Jesus que ele é um charlatão, um aproveitador, um ganancioso. Está muito distorcido do nosso Jesus Cristo que as Escrituras nos apresentam. E essa noite eu gostaria muito de que a gente visse um pouco isso. Por isso eu peço aos irmãos que abram em Marcos, o texto está em Marcos, o capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Eu gostaria só de ambientar, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu gostaria de ambientar um pouco esse texto para a gente entender o que estava acontecendo nesse momento, né? Esse texto aqui fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Esse é o enredo desse texto, né? Jesus ele estava à beira ali do Mar da Galileia, bem próximo de Cafarnaum, e ele passou o dia todo ministrando ali nos barcos para uma grande multidão que veio ouvi-lo. Após essa administração, nesse dia que ele passou ali ministrando, ele atravessou o Mar da Galileia para o outro lado de Cafarnaum, para o outro lado, onde fica Gadara, que os irmãos sabem de onde o Jesus expulsa a legião de demônios que estava no Gadareno. Então, esse é o enredo. E o estudo que Jesus estava dando para as pessoas são as 4 parábolas, irmãos. Ele estava falando sobre a parábola do semeador. Os irmãos sabem que é aquela que cai um pouco de semente na beira do caminho, um pouco de semente nas pedras, um pouco no espinho e um pouco num coração fértil. Então, o que cai no coração fértil dá fruto de 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Não é? A segunda parábola que Jesus estava explicando, ensinando nesse dia, era a parábola da candeia. Qual que é essa parábola? É aquela que ninguém acende. Ele diz assim, ninguém acende uma candeia, uma lamparina, aquelas lamparinas de óleo que tem um paviozinho, né? Você acende. Ele fala, ninguém acende uma lamparina dessa para colocar debaixo da cama. Muito pelo contrário, as pessoas acendem e colocam num lugar alto para que possa iluminar todo o lugar. E a ênfase dessa parábola é sobre o cristão, que ao entrar Jesus no nosso coração, temos que brilhar, não podemos estar escondidos. A terceira parábola que Jesus estava falando é a da semente. Ele diz que o semeador saiu para semear e foi dormir. E daí, no próprio ciclo de criação, ela germina, cresce e dá frutos e a espiga fica cheia. Então vem o ceifador, ceifa aquela espiga. Há muitos pregadores que consideram isso como o arrebatamento da igreja. O fruto é o que a igreja está fazendo agora. E a quarta e última parábola que Jesus está explicando, está ensinando, antes de atravessar para Gadara, é a parábola do grão de mostarda, que os irmãos também
sabem muito bem. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, ainda menor que seja, mas nós semeando ela, ela vai crescer e dar fruto, vai se tornar uma grande árvore. Então Jesus passou o dia ministrando sobre essas parábolas à beira do mar da Galileia. E o mar da Galileia, irmãos, é importante a gente saber, ele não é um mar, ele é um lago de água doce, certo? Que ele é abastecido pelo Rio Jordão, que por sua vez é abastecido pelas Campinas de Golã, que são montes que recebem água da chuva e por alguns afluentes acaba irrigando o Rio Jordão, e também pelos picos do Monte Hermon, que durante o inverno e primavera eles têm muito gelo condensado, quando começa a esquentar, derrete, então essas águas também ajudam a irrigar, né, a abastecer o Rio Jordão, que abastece o mar da Galileia, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então é um lugar diferente, eu nunca fui lá, gostaria de ir. Esse mar, por que é chamado mar? Por causa da extensão dele, mas ele é muito grande, ele tem 19 metros de comprimento por 13 de largura, e na parte mais profunda pode chegar até 25 metros de profundidade. Então, devido à sua posição geográfica, é um lugar perfeito para que passe uma corrente de vento muito forte ali e faça uma tempestade de repente, não é? Então vamos ler o texto, porque agora, ambientados, vamos ver o que aconteceu. Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, porque ele já estava no barco, ele pregava de cima do barco para quem estava na praia. Assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Mas ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, ele disse para o vento, e aquieta-te, disse para o mar. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Vamos orar. Pai Santo, nós apresentamos a Tua palavra, Deus, hoje. E gostaríamos que o Senhor nos ajudasse, nos dando sabedoria, Deus, e entendimento para que aprendamos quem Tu és, Jesus. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos essa noite a compreender essa figura única que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema para nós, irmãos, é quem é Jesus para você. Né? Quem é Jesus para você. Não é qualquer Jesus que estamos falando aqui. Né? Quem é Jesus para você. E mais importante, não através da sua ótica. Não pode ser quem é Jesus para você através da minha ótica, através da ótica do pastor Jurildo, ou do Davi, ou do irmão Nelson, ou do irmão Luiz. Quem é Jesus para você, através da sua ótica, do seu entendimento, da sua experiência com Jesus. É muito importante você ter bem firmado no seu coração quem é Jesus para você, meu irmão. Porque eu quero advertir os irmãos que é imprescindível, irmãos. É indispensável. É essencial, é vital. É vital. Não pode ser dispensado, irmão. Não pode ser substituído por nada. Não pode ser renunciado para a nossa caminhada nesses dias atuais que estamos vivendo e pelos próximos dias que virão.
É indispensável que eu e você saibamos firmemente quem é Jesus para você. Para você. Não, porque não vai dar para chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu conheço o Jesus que o pastor Jurildo pregava. Não dá. Vocês acham que vai dar, irmão? Para fazer assim? Não. O que o Senhor quer é que eu e você tenhamos um entendimento. Claro que Deus se revela para a igreja, mas ele também se revela para o indivíduo. E a Bíblia diz assim em Provérbios: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. E João, o Senhor diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está falando que ele se manifesta para o corpo de Cristo, coletivamente, mas também individualmente. E, irmãos, a gente tem que ter cuidado mesmo, porque havia um sacerdote chamado Seva. Ele tinha 7 filhos. E os 7 filhos dele foram tentar expulsar um demônio e falaram assim: no nome do Jesus que Paulo prega, eu te desconjuro que saia dele. E o que aconteceu? O endemoniado falou: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e você quem é? Se apoderou dos rapazes, deu uma surra neles, arrancou a roupa deles e eles foram embora nus. É um perigo grande de nós estarmos na igreja e não termos uma experiência pessoal íntima com o meu entendimento. Eu gosto, eu me espelho, me inspiro em muitas pessoas, mas eu quero ter a minha experiência com Jesus. Eu quero entender quem é Jesus para mim. E essa é a pergunta que eu faço a você: quem é Jesus para você, irmão? Para você, irmãos. Quem é Jesus para você, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa? Quem é Jesus para você? E agora, olha só, nós temos também que ter cuidado com quem é Jesus para você, porque não é que cada um tem um Jesus diferente. Não é o Jesus do mundo que está aí fora. Tipo assim, eu sou skatista, meu irmão. Meu Jesus é skatista. Eu sou surfista. Meu Jesus é surfista. Eu sou de esquerda. Meu Jesus é esquerdista. Sou de direita. Meu Jesus é de direita. Eu sou arquiteto. Meu Jesus é urbanista. Não é um Jesus para cada um, moldado como a gente faz com a inteligência artificial. Quero isso, não quero isso, tira. Agora eu quero um Jesus no meu padrão, no meu molde. Não é isso que eu estou falando quando eu estou dizendo que é Jesus para você ter a tua experiência com Jesus. Não é o teu Jesus que você criou. É o Jesus que está escrito aqui nas Escrituras. E para nosso deleite, Jesus é um só para todos. Ele é o mesmo para todos nós. Então não tem o Jesus de uma igreja, da igreja inclusiva. Não tem um Jesus de uma heresia. Não tem o Jesus do mundo que é muito radical. Não, esse Jesus eu não quero. O meu Jesus, ele é amor. Ele é reconciliador. Ele não julga ninguém. Não, irmãos. Esse Jesus é aquele Jesus do Santo Sudário que está com a cara toda embaçada e quando a gente olha para ele não consegue entender quem ele é. O nosso Jesus, Bíblia, o nosso Jesus que está aqui na Bíblia, diz a palavra do Senhor exatamente assim. Paulo diz exatamente isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Então ele não mudou. Ele não muda para mim, ele é um Jesus, para você é outro Jesus. Para Shakira ele é outro Jesus, ele não vai lidar com cada um conforme cada um quer. Ele vai lidar com todos igual. Exatamente igual. Não vai ter um Jesus diferente naquele dia. A Bíblia diz em Tiago, irmão, Tiago diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança
nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não muda de uma pessoa para o outro. Ele não vai tolerar em mim uma coisa e de você ele vai deixar passar, meu irmão. Não vai. E vice-versa. O nosso Jesus não é um Jesus que a gente molda, igual a gente programa lá o Netflix do jeito que você quer ver, com os filmes que você gosta. Jesus, ele quer que nós entendamos quem ele é. E ele é o mesmo para todos nós. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você, meu irmão? Você está olhando para o Jesus certo? O tema dessa mensagem, irmãos, é uma pergunta bem direta para nós. Quem é Jesus para você? Mas esse Jesus que eu pergunto para você, quem é esse Jesus das Escrituras para você? Não é qualquer Jesus. Não é um Jesus que quer afagar o nosso ego imediatista. Não é um garçom dos crentes, irmãos. O nosso Jesus, o Jesus das Escrituras, ele não está passando nas igrejas com uma bandeja na mão, com chaves de bens terrenos. O nosso Jesus, ele não está andando por aí com a caneta na mão, assinando documento para lá e para cá. Muitas das vezes até falcatrua. Nosso Jesus não está, ele não é o grandão da Galileia, irmão, que está soprando no ouvido dos profetas Arabarabadrou. Ele não está, não é esse o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras não é esse. Estão desfigurando a noção de Jesus Cristo para uma igreja que está comprando o Jesus. Está pagando por isso, irmãos. Está caminhando rumo à perdição, achando que está indo para o céu, porque está crendo num Jesus que está desfigurado das Escrituras. Eu não estou brincando. Eu me refiro, irmãos, ao Cristo, o Cristo de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia. É esse o Jesus Cristo. Quem é este Jesus Cristo para você? O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje se faz presente aqui entre nós pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui nos ajudando a entender essa face tão maravilhosa. Vamos continuar um pouquinho, irmãos. Eu me refiro ao Jesus que é o verbo vivo, irmãos, que de acordo com a palavra de Deus em Hebreus, um versículo que eu gosto muito, já falei algumas vezes, e é bom nós decorarmos até. Porque a palavra de Deus é viva. E quem é a palavra de Deus, irmãos? É Jesus, tá certo? Estamos num acordo com isso. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisa da nossa alma e do nosso espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E agora olha o que diz a palavra. E não há criatura alguma criatura alguma encoberta diante dos olhos dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. É esse o Jesus que você entende? Que você vai ter que tratar com ele? É esse o Jesus que eu pergunto, quem é Jesus para você? Por acaso é este, cuja todas as criaturas estão nuas e patentes perante ele? Ele que sonda o teu coração e o teu pensamento e sabe discernir o que você quer daquilo que você pensa. E é ele com quem eu e você vamos ter. Não é talvez vai tratar, está dizendo, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? É este com quem você vai ter que tratar? É este Jesus?
É esse o Jesus que eu pergunto para nós, que o tema pergunta para nós. Quem é este Jesus? Que diante dos olhos deles estamos e nada há encoberto, nada, nenhuma obra que eu faça ou você faz está encoberta dos olhos do Senhor. Você pode se esconder embaixo da cama e o Senhor vai te ver fazendo o que for embaixo da cama. Todas as minhas e suas obras estão patentes, perenes, visíveis, como fosse o mais meio-dia, com o sol mais brilhante diante dos olhos de Deus, ao ponto que ele contempla, e não só contempla as obras, mas sabe o que você pensa e sabe o que o teu coração quer fazer. É esse o Jesus que nós temos por Deus. Então vou te fazer mais umas perguntas, irmãos. O que lhe motiva a vir para os cultos no domingo? O que te motiva, meu irmão? Quero até te dizer, não, talvez você não saiba, mas sabia que você podia estar em casa vendo Netflix, jogando buraco, paciência, forca, fazendo um churrasco, irmão, comendo e bebendo, se esbaldando. Sabia que você podia estar fazendo isso hoje? Quem ou o que motivou você a vir para um culto de domingo, meu irmão? Né? Quem é Jesus para você, meu irmão? Vamos passar pela palavra de Deus alguns versículos e vamos pedir a Deus. Eu creio que Ele vai nos ajudar a começarmos a ver quem é Jesus para nós. Vamos começar por Maria e José, que foram os pais de Jesus. Claro, sabemos que Jesus, o corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não é? Por isso que ele é filho de Deus. No entanto, José e Maria eram os tutores legais, paternos de Jesus aqui, para o auxiliar no seu tempo de criança, proteger, nutrir, alimentar. Então são os pais de Jesus, José e Maria, neste plano que nós estamos agora. E a Bíblia fala que quando Jesus tinha 12 anos, subiram eles para Jerusalém, segundo dia das festas, para celebrar as festas e também para o Bar Mitzvah, que a gente às vezes fala, e eu quero tentar explicar o que significa isso, que festas são essas, né? Essas festas eram as festas da Páscoa. Todo ano, uma vez por ano, era uma convocação geral do povo judeu ir para Jerusalém para que eles participassem, para celebrarem a Páscoa, né? Quando relembrarem a saída deles do Egito. E toda criança que cumprisse 12 anos, na próxima Páscoa, ela seria apresentada no tabernáculo, no templo, né? No templo. Então, qual que era essa apresentação? Esse bar mitzvah significa filho do mandamento. Então, quando o menino, com 12 anos, ia migrar para a sua maturidade espiritual e também legal. Eu sei que hoje vivemos num mundo em que com 18 anos ainda consideram um rapaz uma criança, mas nos tempos de Jesus não era assim. Já com 12 anos o menino ia migrar para a sua maioridade espiritual e também receberia questões legais, algumas funções. Claro que ele não ia para a guerra, mas outras responsabilidades começavam a vir para que esse menino crescesse saudável, né? E uma das questões também é que ele, a partir do momento que ele participava do Bar Mitzvah, que era a leitura de uma escritura diante da congregação, então ele já poderia agora aprender dos sacerdotes, não é? E frequentar os cultos como um adulto, como um homenzinho. E nesse momento aqui, o que aconteceu? Eles fizeram as celebrações todas, apresentaram Jesus e regressaram para Nazaré. Só que um dia depois, eles perceberam, José e Maria, que Jesus não estava acompanhando eles. Daí a gente pode pensar, nossa, mas que pais mais ruins, né? Não, irmãos, não eram pais ruins. Nós temos que entender que essa peregrinação era a pé, iam famílias, os amigos, ia toda a família junto, todos os amigos juntos, andando até Jerusalém e voltavam. Por isso que não notaram, porque provavelmente os mais pequenos ficavam para trás, a criançada fazendo bagunça, e os adultos ficavam
num outro passo, conversando outras coisas. Por isso eles se deram conta um dia depois. E então regressaram para Jerusalém. Quando eles regressando para Jerusalém, eles ainda levaram mais 2 dias para encontrar Jesus. E quando eles o encontraram, Jesus estava no templo, ouvindo os doutores da lei e interrogando-os. E a Bíblia diz que os doutores da lei se maravilhavam com a sabedoria e com a inteligência de Jesus Cristo. E quando a sua mãe, quando seus pais o viram, em Lucas 2, 48 e 51, vou ler para os irmãos, diz assim: E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. Então Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam essas palavras que Jesus disse. E agora atenção, irmãos, olha só, quem era Jesus para José e Maria? E desceu com eles, e foi a Nazaré, e era-lhes sujeito. Era-lhes sujeito. O que era-lhes sujeito? Obediente. Era Jesus, para José e Maria, era um filho obediente. Faz sentido para você esse Jesus assim, irmão? Faz sentido? E você? É obediente? E eu? Se nós estivéssemos agora diante de Jesus, que foi obediente até a morte, morte de cruz, será que teríamos que baixar a nossa cabeça e fazer como o publicano, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um homem pecador? Provavelmente. Então faz sentido para você? Jesus para os seus pais era um filho obediente. Glória a Deus por isso. Vamos para João Batista, irmãos. João Batista é primo de segundo grau de Jesus, os irmãos sabem, né? Isabel é prima de Maria, casada com Zacarias, que era um sacerdote do templo em Jerusalém. O Gabriel foi até Zacarias quando ele estava apresentando o sacrifício anual e disse que ele teria um filho, que seria João. Ele duvidou e ficou mudo até o nascimento de João. 6 meses depois, Gabriel vai até Maria e diz para ela que o Espírito de Deus virá sobre ti, você vai ter um filho e vai chamá-lo de Emanuel. Glória a Deus, Deus conosco. Assim que ela recebe essa palavra de Gabriel, daí o anjo fala: olha, tua prima Isabel, ela já está há 6 meses que ela concebeu. Então Maria vai até a casa de Zacarias para ver sua prima. E olha que lindo isso aqui, irmãos. Em Lucas 1, do 40 ao 45. Eu leio para os irmãos. E Maria saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor te foram anunciadas. Eu diria, quem é Jesus, meu irmão, para Isabel? Ela já fala aqui, meu Senhor. Ela já disse, meu Senhor. Para ti, faz sentido esse Jesus, irmão? Senhor? Faz, né? 29 anos depois desse momento,
Quem foi Jesus para João Batista, irmãos? Quem foi Jesus para João Batista? Os irmãos sabem que João Batista ele pregava, né, à volta do Jordão, em volta ali do Rio Jordão, e ele batizou um rapaz e pouco tempo depois aquele rapaz estava batizando também. Então seus discípulos vieram, ele falou assim: ô mestre, sabe aquele um que você batizou? Pois então, ele está batizando aí, agora está todo mundo indo para lá para ser batizado por ele, mas não é nós que somos batizadores aqui de Jerusalém? E o que João Batista diz para eles? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Eu não sou o Cristo, eu fui enviado para ir adiante dele. Eu já vos anunciei quem ele é. Importa que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. Irmãos, olha o que ele vai dizer. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e lhe ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, essa minha alegria está cumprida. Quem era Jesus para João Batista, irmãos? O esposo. O esposo de quem, irmão? Nosso. Da igreja de Jesus Cristo. Meu, teu irmão Daiso. Teu esposo, minha irmã. O esposo da igreja. João Batista, quem era Jesus para João Batista? O esposo da igreja. E mais, ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem era Jesus para João Batista? O esposo, o Filho de Deus. E quando ele batizou Jesus, o que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então quem é Jesus para João Batista, irmãos? O esposo da igreja, o Filho de Deus e o Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. E para você, irmãos, o seu Jesus, ele é como o de Isabel? O seu Jesus é igual o Jesus de Isabel, que quando ouviu a voz do Senhor dela se alegrou? Ou de João Batista, que entendia que ele era o esposo e que João Batista não era o Cristo, mas o Cristo era o Cordeiro de Deus. Caminhando mais um pouco com Jesus aqui, irmãos, a gente vai ver como que ele impactou a vida de mais algumas pessoas durante o seu ministério, né? Nós vamos ver, se nós olharmos a mulher cananeia e o cego Bartimeu, são duas pessoas. A mulher cananeia recebeu um milagre primeiro e o cego Bartimeu recebeu um milagre depois. A gente sabe que os judeus, por mais que eles não eram eruditos, com filósofos, como era o povo, os gregos, né? Os atenienses, que eram bem estudados, não só na língua, mas na matemática também, estudando o universo, eles eram bem avançados no estudo. Os judeus eles não eram tão avançados assim, mas eles tinham o suficiente para conhecer as Escrituras. Eles sabiam o suficiente para poder ler as Escrituras. E essa mulher cananeia nem era dali. Ela, quando chegou aos ouvidos, a gente pensa, né, nós estamos nesse mundo com redes sociais, que hoje você faz uma coisa aqui, daqui a pouco aparece lá nos Estados Unidos, o mundo inteiro daqui a pouco está vendo um meme que você fez. E naquele tempo também era mais ou menos assim, só que as redes sociais era um antigo ditado que quem é um pouco mais velho falava, ou pelo menos, que a melhor propaganda é boca a boca. Né? Então, provavelmente ali, irmãos, chegou as informações de que havia alguém fazendo milagres, havia um homem fazendo milagres dignos de alguém que era muito
além de apenas um profeta. Então essa mulher, baseado no que está em 2 Samuel 7,12 e outras partes das Escrituras que falam sobre o filho de Davi, quando Natã, um pouco antes de Davi morrer, Deus mandou Natã profetizar para ele o que aconteceria depois. E ele vai lá e diz assim, olha, quando os teus dias forem completos, está aí Samuel, 2 de Samuel 7,12. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir, e aqui é um eufemismo, ele está falando de morrer, e você vier morrer como os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e esse reino é eterno. Quem era esse? É o filho de Davi. Quando essa mulher soube que Jesus estava pregando, o que ela foi? Ela foi atrás de Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela foi gritando isso atrás do Senhor, ao ponto que os seus discípulos disseram: Senhor, manda ela embora, porque ela está gritando atrás da gente. Jesus não fez isso, deixou ela se aproximar. Ela veio e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. E Jesus disse para ela o quê? Não é lícito tirar o pão das ovelhas e entregar aos cãezinhos. E ela, com uma resposta muito própria, disse: Senhor, mas até os cãezinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Grande é a tua fé, mulher, vai, que seja feito como tu dissesse. Para essa mulher, irmãos, Jesus era, quem era o filho de Davi? Era o ungido, era o Cristo, era o Salvador, era o rei de Israel. Pouco tempo depois, a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu, um mendigo que ficava pedindo esmola na beira do caminho. Ouvindo ele era cego, mas graças a Deus ele não era surdo e não era mudo. Porque passando Jesus por ali, ele começou a gritar o quê? Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, cala a boca, fala baixo, não atrapalha o mestre. Daí ele gritava mais alto. Não vou gritar mais alto, porque os irmãos estão tendo uma aulinha ali. Mas é, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo. O que queres que eu te faça? Quero ver. O Senhor disse, tua fé te salvou. E ele foi restituído. Glória a Deus por isso. E sabe o que, irmão? Para a mulher cananeia, para o cego Bartimeu, Jesus era o filho de Davi. Ele era um rei de Israel. Ele era o ungido que tinha sido prometido. Ele era o cumprimento da profecia da vinda do rei de Israel. Ele era o Cristo, irmãos. Para eles, era isso. Vamos mais um pouquinho que dá tempo ainda, irmãos. A mulher samaritana. Jesus, ele estava na Judéia e ele precisava ir novamente para a Galiléia. E ao contrário do que eu pensava, eu imaginava, por algumas pregações que eu ouvi, que é como se Jesus tivesse, que diz assim, né? E era ali necessário passar por Samaria. Eu pensei que ele dava uma desviada para encontrar a mulher samaritana. Mas olhando o mapa, não é nada disso. É que a Judéia está aqui, a Samaria está aqui e a Galiléia está lá em cima. Aqui tem o mar e não faz sentido dar uma volta assim para chegar lá. Então era necessário passar por Samaria, que era uma linha reta e saía da Judéia direto para Samaria. Jesus, nesse percurso, ficou cansado e parou do lado do poço de Jacó. E os seus discípulos foram buscar alimento. Então veio a mulher samaritana com seu cântaro, né? Se aproximou de Jesus, tirou a água do poço e Jesus disse para ela o quê? Mulher, dá-me água para beber. E ela disse o quê? Como falas tu comigo sendo judeu?
E o contexto, acho que os irmãos sabem, mas havia uma regra entre os judeus, uma lei, que eles não poderiam casar, que as tribos tinham que casar os homens com as mulheres entre as tribos de Judá, para não, entre as tribos de Israel, para não se misturar com as mulheres das terras que eles conquistaram, porque elas eram pagãs e adoravam outros deuses. Os samaritanos quebraram essa lei e eles se relacionaram com as mulheres das terras que eles conquistaram. Por isso, os judeus simplesmente ignoraram os samaritanos. Por isso que ela diz isso. Mas Jesus não estava nem aí, estava falando com ela. E aí, o que acontece nesse enredo dessa conversa? Jesus fala assim: olha, se tu soubesse quem te pede, dá-me água para beber, tu pedirias a mim, e eu te daria água viva, que vai sair do teu interior e jorrar para a eternidade. É claro que ela não entendeu. Disse assim: Senhor, mas esse poço é fundo. Você não tem com que tirar água. De onde você vai tirar essa água aí? Ele falou: a água que eu der. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Fala assim: Senhor, mas você é maior do que Jacó. Esse aqui é o poço de Jacó. Ele mesmo bebeu aqui e deixou para nós esse poço. Aí Jesus: vai lá, chama o teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus: falasse bem, dissesse a verdade. Porque você já teve 5 maridos, mas o que tem agora, e o que tem agora não é seu marido. Então ela vai olhar para Jesus, irmão, e vai dizer o quê? Vejo que é um profeta. Jesus é profeta, irmãos. Para essa mulher, Jesus foi um profeta. Só que vai mais além disso. Então ela vai começar a debater os assuntos com Jesus. Tipo, olha, quando o Messias vier... Não, vocês judeus dizem que tem que adorar a Deus lá em Israel, mas nós adoramos aqui. Jesus falou para ela: vem a hora e agora é que não se adorará a Deus nem aqui e nem em Jerusalém, mas se adorará a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os que se aproximem dele o adorem nessa forma. Ela: olha, Senhor, quando o Messias vier, eu sei que ele vai nos ensinar todas as coisas. Então Jesus disse o que para ela? Eu sou o que falo contigo. Ela largou o cântaro, foi chamar os homens da cidade, veio com os homens e falou: olha assim, olha, eu acabei de conversar com um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não seria ele o Cristo? Eles vieram, rogaram para Jesus ficar em Samaria. Jesus ficou por 2 dias e no final, olha o que eles dizem para a mulher. E dizia uma mulher: já não é pelo que tu disseste. Eu não sei, a Bíblia não fala das pregações, o que Jesus pregou em Samaria. Mas ele pregou algo em Samaria, irmãos, cujos samaritanos disseram assim. E dizia uma mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, quem era Jesus para a mulher samaritana e para os homens de Samaria? Um profeta. O Messias, porque Jesus se revelou para ela e disse: o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Por seus pais, ele era um filho obediente. Para João Batista, ele era o esposo da igreja, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, irmãos. Para Nicodemos, ele foi o bom mestre, enviado de Deus. Nicodemos, quando chegou para Jesus, falou assim: Senhor, Rabi, certamente que tu é um bom mestre enviado de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fizeste se Deus não estivesse contigo. E essa passagem, irmãos, de Nicodemos, ela é a que traz um dos versículos que seria a ênfase mais profunda do Evangelho. Porque Jesus vai começar a explicar, e com teologia mais profunda, para João Batista, para Nicodemos, sobre o que é vida. Ele fala: olha, ninguém
pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Mas como? Voltaria um homem para o ventre da sua mãe? Não, Nicodemos, tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Olha, então Nicodemos, e Jesus vai falar o que é a parte mais tremenda da história que Jesus fala para Nicodemos, é porque está aqui a síntese do Evangelho, meus irmãos. Fala assim: ora, ninguém subiu ao céu, Jesus está falando isso para Nicodemos, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daí esse versículo eu acredito que os irmãos sabem decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Filho ao mundo não para o que o condenasse, mas para que o salvasse. Quem crê no Filho não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito de Deus. Irmãos, Nicodemos sabia que Jesus era um bom mestre vindo de Deus. Jesus se revelou para ele como o Filho do homem, o unigênito de Deus e luz do mundo. Se nós formos pegar os ensinamentos do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele, de uma forma bem organizada, ele vai apresentar para nós os títulos de identidade divina de Deus, que é ele organizar esse monte de informações. Ele vai colocar Deus como o Senhor, como o Cristo, como a imagem do Deus invisível. Ele afirma que Jesus é a manifestação visível da natureza de Deus. Que Ele é o Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele vai falar também sobre os títulos da natureza da humanidade de Jesus, como o primeiro e último Adão, como o último Adão, o primogênito de toda a criação, o primogênito entre os mortos. Ele vai falar também sobre os títulos de função da obra de Cristo. Mediador. Jesus é o nosso mediador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ele que faz a mediação da nossa salvação. Ele é o mediador entre nós e Deus. Ele é o cabeça da igreja, noivo da igreja. O apóstolo Paulo vai colocá-lo ainda como o Salvador, e essa é a função de Cristo. Também vai apresentá-lo em Timóteo como a nossa viva esperança. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo vai utilizar títulos de exaltação a Deus. Como, por exemplo, o nome que está acima de todo nome. Como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que ele diz em Timóteo. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual tu também foste chamado. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica,
e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também apresenta como juiz dos vivos e dos mortos. Irmãos, para concluir, eu trouxe aqui, eu agora fiz um compilado de todos os títulos que nós falamos a respeito de Jesus Cristo essa noite. Para mim, irmãos, Jesus é maravilhoso. Ele é meu amigo, irmãos. Meu mestre, meu irmão. Jesus para mim, irmãos, na verdade, de fato, ele é tudo. É tudo o que eu preciso para viver. Para Nicodemos, ele era o mestre vindo de Deus. Para Tomé, Jesus era Senhor meu e Deus meu. Para Maria, Marta e Lázaro, Jesus é a ressurreição e a vida, irmãos. Para os famintos, ele é o pão que desce do céu, e para quem tem sede, ele é a fonte das águas da vida. Para os cansados e oprimidos, meu irmão e minha irmã, Jesus é o bom professor, manso e humilde de coração. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, irmãos. Jesus é a vida. E ninguém vem a Deus se não for através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem é Jesus para você, irmãos?